O programa Mais Mestres é um oferecimento Anticorpos Jeanswear. Use sem moderação. E agora recebendo nos nossos estúdios nossa coordenadora do programa, Márcia Vignolo. Bem-vinda, Márcia. Bom dia para os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Isso. E vamos lá, né, Giroto? Mais um programa Mais Mestres nesse sábado de manhã. Eu quero que a apresentadora me apresente. Porque então só você. Laila, recebendo nos nossos estúdios nosso comentarista favorito, Giroto Filho. Obrigado pelo favorito. Né? E foi de improviso, não estava no roteiro, hein? Você estava meio sumido, a gente gosta que você participe. Eu estava escanteado por vocês, mas tudo bem, estou no jogo de novo, fui escalado, estou aqui. Retornou. E hoje, Giroto... Quais os assuntos? Vamos conversar um pouquinho sobre a lei de proibição do uso de celulares e dispositivos eletrônicos durante as aulas, que foi sancionada dia 6 agora de dezembro. A gente falou um pouquinho sobre isso, Tarcísio. Mas ainda era uma expectativa. Sim. Agora já... Quando nós falamos, era um projeto de lei que estava sendo analisado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje já é uma lei, já foi sancionada, já foi publicada no Diário Oficial pelo nosso governador. Realidade, então. Isso. E a partir do ano letivo do ano que vem, a partir de 2025, já está valendo como regra para todas as escolas do Estado de São Paulo que trabalham com a educação básica, a educação infantil, a educação, o ensino fundamental e o ensino médio. Tanto da rede pública, estadual e municipal, quanto da rede privada. Então, toda a rede até o terceiro ano do ensino médio? Até o terceiro ano do ensino médio. Proibido, então? Proibido a utilização de celular em salas de aula. Só há uma abertura se for para fins pedagógicos e utilizado somente para aquela atividade. Depois ele deve ser guardado. Então pode ser uma janela aí, né? Para deixar sempre na mesa, né? Porque nós temos que lembrar que nós temos algumas crianças que apresentam algumas dificuldades ou que têm alguma síndrome, alguma deficiência, e que o uso da tecnologia ou do celular ou de um tablet é uma ferramenta importantíssima para o processo pedagógico dela. Nós temos várias crianças que têm dificuldades na coordenação motora, elas não têm habilidade de escrita, elas até leem, mas não têm habilidade da escrita. E elas necessitam de uma ferramenta, e um tablet, um celular, as ajuda a fazer essa parte da escrita, essa parte de um trabalho melhor pedagógico, de acordo com a síndrome que ela apresenta. É polêmica, né? Porque existe a lei, mas como você vai proibir? Nós dois queremos fazer a mesma pergunta, né? Agora vai ter disputa. Vamos ver a dela, depois eu vejo... Você aperfeiçoou, Giroto. Ou às vezes só dá um pitaquinho. Não, a minha questão é lei, mas como você vai coibir isso? Como você vai aplicar essa lei? Isso que eu tô curiosa, principalmente entre os alunos mais velhos. Quer ver um resumo? Vamos lá. Vai. Essa lei vai pegar, porque no Brasil tem isso, né? Vai pegar. Vai pegar ou não vai... Olha, lei é lei. Não era pra ter essa discussão, né? Sim. Mas aí, vai pegar essa lei ou todo mundo vai fazer vista grossa e segue o jogo como que tá, não? Então, existem alguns desafios que essa lei já está trazendo. Principalmente com relação a se esse adolescente ou se essa criança, ela leva o celular junto com o seu material escolar. Como que vai ser para a escola armazenar essa ferramenta, ou celular ou tablet? Caixa d'água, né? Joga na caixa d'água. Se você tem uma escola grande, vamos colocar aí lá em Pompeia, o Cultura e Liberdade, que tem mais de 1.000 alunos, como que você faz? Qual que é a maior de Marília hoje? Olha, de Marília, já foi o bicudo, né? Hoje em dia tá pequenininho, né? Não tem, o bicudo tá pequenininho. Não sei. Centro, né? Seria interessante, o ano que vem nós vamos começar a trazer representantes da rede estadual para que a gente possa ter esse panorama da rede estadual também. Baltazar, será que é hoje o maior? O Baltazar é uma das maiores, acredito eu. O Reginato também é uma escola grande. O Maracá também, né? O Maracá agora... O Maracá vai estar num projeto para construir uma escola público-privada aqui no Maracá, da rede estadual. Vamos ver se vai sair essa construção. E aí, voltando ao assunto, Giroto, como que essa escola vai armazenar? Ela vai se responsabilizar? Exatamente. Eu estava ouvindo uma reportagem do nosso secretário da Educação, o Renato Feder, e ele falou o seguinte, que vai sair algumas diretrizes no início do ano que vem,
para que as escolas, dentro das suas particularidades, possam ver a melhor maneira, dentro dessas diretrizes, dessa regulamentação que vai ser disponibilizada, que ela escolha a melhor maneira para que ela faça esse armazenamento desses celulares. Então, existe a hipótese, que ele citou nessa entrevista, de deixar os celulares na mochila da criança, dentro do material que ela já leva. Existem outras alternativas, que seria a escola disponibilizar um armário. Aí eu fico imaginando aqueles filmes nos Estados Unidos, que cada criança tem o seu armário, cada adolescente tem o seu armário. Só que nós estamos no Brasil, né? A diferença é só essa. Aí eu fico pensando onde vai ser colocado esses armários. Por exemplo, uma escola grande, aonde que vai caber isso dentro da escola? Porque nós não temos essa infraestrutura preparada para isso. E ele também citou caixas. Professor com as caixas dentro da sala de aula. Mas tem um dado importante que a Laila falou, que quem se responsabiliza, mas a própria lei diz, tem um trechinho da lei que ela fala que é responsabilidade do aluno se levar. Então é responsabilidade da família. Proibir é complicado, né? Então, em caso de extravio, não vai ser responsabilidade da escola, porque já está sendo avisado que não é para levar, né? E eu vejo a importância... então na lei já está a recomendação que não leva. Já está a recomendação que se houver extravio... Então, mas é complicado falar isso, porque às vezes a criança se comunica após a aula, se comunica para o carona, quem vai buscar, ela precisa do equipamento, né? É complicado você falar para deixar em casa. Numa situação de regra geral, ok, né? Mas você tem várias situações em que o telefone é útil ali, né? Eu vou citar uma experiência que eu estou acompanhando, que está sendo implantada lá em Pompeia, nessa escola Cultura e Liberdade. O 6º ano é a turminha que veio da educação municipal, terminou o 5º ano na educação fundamental nas escolas municipais e foram para as estaduais. E estava tendo um grande problema. As crianças estavam muito dispersas pela questão do celular. Então, lá está sendo implantado um trabalho com inteligência socioemocional com as crianças, e também houve uma reunião do conselho de escola, e o conselho de escola normatizou até um projeto piloto na escola, que o 6º ano não iria levar celular para a escola, que toda a comunicação ia ser feita pelo celular dos pais, pelo WhatsApp. E essa regra foi passada para os pais. Eu até perguntei para o diretor, para o Fred, houve algum pai que questionou, algum pai que não concordou? Ele falou assim, houve, mas foi minoria. A grande maioria dos pais concordaram. E essa experiência, pelo que ele já tem de indicador, eu falo muito assim, nós temos que nos basear em indicadores. Sim. E dentro dos indicadores que eles já têm, esse período que eles estão sem o celular já aumentou o rendimento escolar e a concentração das crianças. E isso está sendo já passado para os pais nessas reuniões agora de finalização do ano letivo, e o ano que vem vai ser estendido. As crianças que estão entrando no 6º ano já não vão usar o celular, e essas crianças que estão no 6º e estão indo para o 7º ano também não vão usar, até porque agora já tem a lei, mas está indo de uma maneira progressiva. As crianças não levam, já estão acostumando a não levar o celular para a escola. Então é uma experiência positiva que está dando certo, que foi relatada para nós pelo diretor Fred. Eu não entendi como que toda a comunicação foi centralizada no celular dos pais. Os pais, se a escola precisar, a escola se comunica com os pais, a criança comunica com a direção, aí entra a questão do vínculo. O vínculo que tem que ter com a família e com os próprios alunos. Qualquer contato com a família, a criança fala com a escola, como era antigamente. Exatamente. Como era antigamente. Quando você tinha uma dor de cabeça, quando você não estava se sentindo bem, quem que você se remetia? Ao professor que te acompanhava. Esse professor geralmente chamava um funcionário, alguém, levava você para o diretor da escola, ou coordenador, ou vice-diretor, e eles entravam em contato com os pais. Uma outra dúvida, esse trabalho de inteligência emocional pode ser para nós também?
Pode. Ou só para as crianças? Não, para nós também. Não, a gente pode ir lá, a gente pode ir lá, é voluntário? Eu acho que nós precisamos também. Quais dias da semana que eles estão sendo feitos pra gente ir lá, né? Aí você já tá querendo pegar uma boquinha lá na escola. Ô, Márcia, eu queria saber também, por exemplo, a punição, digamos assim, né? Por exemplo, o aluno desrespeitou, cabe à escola, já tá definido na lei. Quebra o celular, martelo, pega o martelo e pumbar no celular. Isso. Então, como está na lei, nós vamos esperar a regulamentação, que o secretário disse que deve sair na primeira semana de janeiro. Vamos esperar a regulamentação e nós voltamos aqui no programa Mais Mestres falando sobre essa regulamentação. Mas, de acordo com a sua pergunta, eu entendo pela lei, pela interpretação da lei, que se a criança levar e ela, por um acaso, acessar, esse professor, alguém da escola, vai ter que comunicar a ela, olha, não pode, você pega o seu celular, vai armazenar ele aonde foi o combinado pelo conselho de escola, que é o que eu recomendo, que as escolas reúnam os seus conselhos e debatam a melhor maneira dessa criança guardar esse celular se ela realmente levar. E esse profissional vai ter que falar para a criança, olha, tá combinado aqui na escola que você tem que guardar dentro da mochila, então por favor você guarde dentro da mochila. Nós sabemos que essa calma toda às vezes não ocorre, né? Sim, você tá falando aí de criança, mas eu já tô pensando nos adolescentes, então, que não vão gostar muito disso. Não. Tinha que ser feito algo. Isso é uma concordância dos educadores, dos professores, sim, né? Sim, porque todas as pesquisas hoje indicam, não só pesquisas que são feitas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, indicam que o acesso às redes sociais está desconcentrando, está viciando o aluno, e não só o aluno, né, até o adulto, e que não consegue ficar longe das redes sociais, e isso está refletindo na aprendizagem. Agora, o adulto, ele tem, ou teria que ter o discernimento de que a rede social está atrapalhando ele, mas ele já teve o aprendizado, a sua etapa de escolaridade já foi. Agora a criança não, ela está numa etapa de escolaridade, ela ainda está se formando, se desenvolvendo cognitivamente, e o celular afeta muito mais a criança do que o adulto nesse sentido de desenvolvimento cognitivo, que o adulto já desenvolveu. A diferença é gritante, né? A gente precisa fazer um rápido intervalo comercial, continua esse assunto já já. Lembrando que o programa Mais Mestres é um oferecimento Replan, elaboração de projetos, execução e consultoria de obras e serviços de construção. Tem outras pautas também, né? Para depois do intervalo. Quais outras duas pautas? Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns desafios para 2025. A questão ainda da tecnologia, a questão da afetividade, do vínculo, que isso afeta a aprendizagem do aluno. E vamos conversar um pouquinho, que a gente já citou, a importância de a gente trabalhar com indicadores e evidências. Isso. Um assunto está chegando nas escolas, um assunto que já foi da medicina, né? Humanização da medicina, dos médicos. Está chegando agora a humanização, dá para a gente falar um pouco sobre isso, né? Tá. Isso, perfeito. O intervalo é rapidinho em 100,9 e também no YouTube. O Mais Mestres é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. Continuando aqui nosso bate-papo com Márcia Vinholo, falando um pouquinho de tecnologia nas escolas, né, Márcia? Nós estávamos comentando sobre a questão do uso do celular, de outras ferramentas como o tablet, e isso nos remete à questão da tecnologia dentro da escola. Sim. A tecnologia não tem como a escola se fechar e não deixar a tecnologia auxiliar na aprendizagem. Não tem como, a tecnologia está aí, veio para ficar e a escola necessita. Só que existem alguns entraves. Todo mundo fala em tecnologia, todo mundo fala que tem que ter nas escolas, os estudiosos, os gestores, tanto o Ministério da Educação quanto a Secretaria Estadual, até dos municípios, sempre nos planos de governo está a implantação de alguma ferramenta tecnológica no ensino. Sim. Mas um dos primeiros entraves que tem, que eu estava comentando até no bastidores com o Giroto, são os laboratórios de informática. Muitos laboratórios de informática existem nas escolas, mas estão obsoletos. Uhum. Hoje, você compra um computador, um notebook, você passa 2, 3 anos, ele já está... não está atualizado de acordo com o tanto de memória que tem que ter para os programas rodarem, outros
requisitos que teria que ter esse computador para que a tecnologia atualizada faça com que ele funcione adequadamente. Aí você tem que trocar, não é assim? Sim. Quantas vezes você fala, né, Laila? Né, Giroto, eu tenho que comprar outro computador porque o meu não está rodando o programa. Não tá indo mais. Você imagine nas escolas. Nós temos escolas no Brasil que ainda estão com aqueles computadores, aqueles laboratórios de informática que são de tubo. Parece TV de tubo. Monitorzinho. É aquele monitorzinho, foi um dos primeiros que foram lançados. E como é que você quer chegar numa escola e implantar numa rede de ensino isso nós estamos falando dos laboratórios, né? Estamos falando laboratórios. As escolas que tem. E no laboratório, que que seria a central de tecnologia. Não estamos falando das salas de aula. Isso. Estamos falando de um espaço que seria reservado a central de tecnologia. Isso. E não está tecnológica. E nós estamos falando do estado de São Paulo também. Tem no estado de São Paulo também. Muitas vezes você não vai e encontrar esse computador de tubo, que a gente fala, né? TV de tubo. Talvez ele já tenha sido até já trocado. Mas, de acordo com os programas atuais, as ferramentas, o que existe hoje de tecnologia para estar se empregando dentro de uma rede de ensino, muitas vezes esse laboratório está obsoleto. Então nós temos que primeiro pensar para implantar um programa tecnológico dentro de uma rede de ensino, implantar alguma ferramenta que vá favorecer a aprendizagem dos alunos, que vá favorecer a capacitação dos professores, nós temos que ver se os recursos materiais que estão dentro da escola, eles estão adequados para receber tudo isso. E eu fico preocupada. Porque muitas vezes vem a programação, vem as orientações das secretarias e a hora que chega na escola o gestor fica apavorado. Porque a escola não tem condição nenhuma de implantar aquele programa. E é algo latente, não é só na rede estadual, existem redes municipais também com esse problema. Ou, eventualmente, quando chega a tecnologia, o material humano, o recurso humano não está preparado para o uso daquela tecnologia. Às vezes você pode ter uma nave espacial que chega. Às vezes você pode ter tudo de última geração. Última geração. Os computadores, não é nem mais computadores, são notebooks, né? Notebooks, os laboratórios, que aí podem ser transportados para a sala de aula. Você tem toda a conectividade de banda larga, com uma velocidade de fibra ótica, você tem tudo certo. Mas aí falta a capacitação do profissional. Então nós temos vários desafios ligados à área tecnológica, que precisam também ser resolvidos. E o que eu vejo são ações, muitas vezes, que não estão conectadas. Elas não vêm juntas. E quando elas vêm juntas, já chegam num final de ano letivo. Então, muitos professores, tem redes que os professores ficam, são concursados. Mas existem redes de ensino que os professores não são concursados, são contratados por CLT, são contratados por processo seletivo. E esse professor, ele acaba se desligando daquela escola. Aí, no outro ano letivo, outra atribuição de aula, vem outro professor que ele não teve essa capacitação, ele não teve essa formação, e é ele que vai ter que trabalhar nessa tecnologia inovadora que foi implantada através de um programa da rede municipal ou estadual dentro daquela escola. Então, existem muitos desafios ainda, e eu só citei alguns, né, para a questão da implantação tecnológica, para que ela tenha um andamento que realmente auxilie e muito o desenvolvimento dos alunos dentro da escola. Mas aí você precisa de uma licitação inteligente, porque você contrata o objeto, mas também contrata a capacitação, né? Precisa que o gestor pense também nessa questão. E eu fico muito preocupada com capacitação em final de ano, porque principalmente nas últimas semanas de aula. Porque o professor já está cansado. Os alunos também estão cansados, apesar que os alunos não estão participando dessa capacitação, mas os professores estão cansados. E isso não precisa fazer pesquisa nenhuma para saber que o cérebro, quando ele está cansado, quando você está cansado, a assimilação de um conteúdo é muito mais difícil. Não, mas tem que ter a busca pela inovação, pela tecnologia. Isso tem que ter. Tem, mas eu guardaria essa formação para o início do ano. Não, sim, mas como que a gente faz para não ficar toda vez o chato que expõe e a gente convivendo a cada ano de novo com a mesma situação? Através dos pais e mestres,
através do que é feito, por exemplo, da educação do município, que aí é mais direto, é com o prefeito, com o secretário municipal de educação. Como fazer para quebrar um pouco esse círculo vicioso? Então, o programa Algumas Mais coisas Mestres... dependem do Estado, aí não tem como... Mas o programa Mais Mestres, ele veio para a gente poder abordar esses assuntos. E a partir do momento que a gente começa a abordar os assuntos, você já está disseminando essa informação para o público em geral. Porque não é só... A divulgação já é uma reação. Já é uma reação. Porque esses pais, os pais que estão nos ouvindo, eles já estão tendo uma informação que geralmente eles não têm. E aí começa a cobrança. Aí vai chegar na escola e vai perguntar, o professora, diretora, ou de uma rede estadual, de uma rede municipal, vai perguntar, tem algum programa novo? Como que tá os nossos computadores? E se esse pai for do conselho de escola, se esse pai for da APM da escola, que são os órgãos colegiados, que ajudam a normatizar, que ajudam a fiscalizar, que ajudam no funcionamento da escola, esse pai ele pode chegar numa reunião de conselho e falar, olha gente, nós precisamos nos reunir, vamos pôr na pauta da nossa reunião aqui, que está vindo tal tecnologia para a escola, mas a escola está com o laboratório obsoleto. Então nós podemos marcar uma reunião na diretoria de ensino, nós podemos marcar uma reunião com a secretária da educação do município para a gente poder conversar como que vai desenvolver esse programa, essa metodologia nova com esses computadores ou com esses notebooks que estão obsoletos. O que vai ser feito? Então a gente começa a jogar a sementinha para que as pessoas também debatam e levem esses debates para dentro das escolas, nos conselhos escolares. Vamos movimentar os conselhos escolares, porque o conselho escolar é para isso, é para você discutir as demandas da escola. Então, se a escola está precisando que esses computadores sejam renovados, ou se não tem mais jeito de pôr memória, não tem mais como fazer, então qual o caminho a seguir para que esses computadores sejam trocados? Isso daí vá para bens inservíveis, porque quem é que vai usar algo obsoleto? Então a prefeitura o patrimônio tem que recolher, tem que ver como que vai se desfazer desse bem e como que vai ser a implantação dos novos computadores ou dos novos tablets para que esse programa possa estar sendo desenvolvido nessa escola. E é legal isso, porque a divulgação, o político só tem medo de uma coisa, perder voto. Né? Porque através do voto que ele tem poder, dinheiro, influência, tem tudo, né? Então, quando você começa a divulgar e mostrar as mazelas, isso pode tirar os votos do político, né? E pode provocar uma reação positiva para a sociedade, né? Sim. A mobilização movimenta, né? Vou citar um exemplo, não é de tecnologia, mas vou citar um exemplo de como um conselho pode funcionar. Quando eu era diretora do Edmeia, nós temos uma rua, se eu não me engano é Nicolino Roselli, que desce a escola, fica o portão de entrada das crianças, fica nessa rua Nicolino Roselli. E ela faz paralela com a Borba Gato, que desce ali do Baltazar. E é muito movimento ali. E a rua, ela tinha mão dupla. E nós, como direção, como gestão, se não me engano, a Borba Gato tinha mão dupla. Nós conversávamos, falávamos, e tinha ônibus, o ponto de ônibus era em frente o portão da escola. Então você imagina um ônibus, uma circular, parar num portão da escola no horário de entrada e saída de aluno. Uma rua íngreme ali, né? E íngreme ainda. A gente brinca que é descida. Então ficava muito complicado essas situações. E eu levava essas situações para conversar como diretora, porque os pais reclamavam. Levei na Secretaria de Educação, fui conversar na prefeitura na época, conversei até na Endurbe e não resolvia. Aí um dia me falaram, olha, tem o Conselho de Trânsito e tem reuniões nos bairros. E esse mês vai ter uma reunião na Escola Mauri Pacheco, que era pertence, né, ao mesmo a Zona Oeste ali. E você leva um representante da sua escola para falar lá. Eu reuni o conselho, conversei com eles, falei, olha, uma andorinha sozinha não faz verão. Eu tô tentando, não consigo. E será que alguém do conselho pode ir representando os pais, falar sobre isso? Porque vocês estão pedindo. Aí um pai falou, não, nós vamos fazer um abaixo-assinado. Nós vamos escolher um representante aqui. E nós vamos lá, você não precisa ir.
E eu não fui, eles foram e o problema foi resolvido. Porque os pais atuaram, os pais foram atrás. Os pais exerceram o seu direito. Então eu vejo muito nisso. Se os pais começarem a frequentar os conselhos de escola, os pais começarem a se engajar, criar vínculo com a escola tem tudo a melhorar. Porque eles vão lutar pela educação dos seus filhos, eles vão lutar pelo melhor e vão ajudar a escola. Vão ajudar a gestão da escola, vão ajudar os professores, vão ajudar seus filhos. E na questão até que a gente comentou do celular quanto da tecnologia, o engajamento deles é fundamental. E já cai no outro tema que acho que não vai dar pra gente abordar hoje, vai ficar para 2025, que é da questão afetividade, do vínculo, né? E afetividade, que já está comprovado cientificamente que a partir do momento que a comunidade tem vínculo com a escola, a partir do momento que a criança tem vínculo com a direção, com os professores, com a equipe escolar, a probabilidade da criança melhorar o seu engajamento e a sua apropriação de conteúdo chega a 40% a mais. Ô Marcinho, na questão da tecnologia, porque não é, a gente fala em tecnologia, a gente pensa só em equipamentos, né? Sim. O Carlos Aros, que era diretor de jornalismo da Jovem Pan Brasil, SAT, uma vez ele falou: os tigres asiáticos já colocam nas crianças a linguagem da programação, que ela é universal. Então as crianças no fundamental, no início ali do processo escolar, eles já aprendem a linguagem da programação. Para fazer programas de computador, programas N, a linguagem da programação é colocado em sala de aula. E eles se comunicam entre eles mundialmente, que é a mesma linguagem da programação, né? Se comunicam, ao invés de falar em inglês, nas suas línguas originais, eles conseguem se comunicar com o planeta através da linguagem da programação. Então, quer dizer, é mais tecnologia do que isso, né? A criança aprender a linguagem e que ela é mais lúdica, no processo ali, a criança ela absorve mais facilmente, quer dizer, ela tá aberta, na pauta nossa de 2025, colocar também esse tipo de assunto aqui, né? Porque de repente Marília pode ser a primeira do Brasil sair na frente, né? Se está funcionando nos tigres asiáticos, olha o que aconteceu a revolução lá. Por que a gente tem que ter esse complexo de esperar 10, 15, 30 ou nunca, né? Porque não, a gente não pode inovar também e sair na frente de todo mundo, né? E ao mesmo tempo podemos debater com pessoas, já que nós temos aí na Unimar um parque tecnológico sendo implantado, podemos debater aqui até com o pessoal do ensino superior. Que é um grande desafio, né, da própria Unimar, que você citou bem. A reitora Fernanda, quando esteve aqui, ela falou de você ter essa velocidade do que está acontecendo na comunidade, na vida com a academia, para não ter mais essa defasagem, diminuir ao máximo essa defasagem. Durante muito tempo, as pessoas falavam assim: eu não preciso da teoria, o que importa é a prática. E não é bem assim. Nós precisamos da teoria e da prática juntos. Os estudos, as pesquisas têm que estar alinhados à prática, um depende do outro. Porque para você estudar, pesquisar, você tem que observar alguma coisa. Você vai observar onde? Na prática. E a prática ela precisa estar alinhada a uma teoria para ela poder se sustentar. Para você saber o que você está fazendo e ter coerência e saber aonde que vai dar os resultados e por que aqueles resultados serão alcançados. Então não tem como você dissociar. Eles têm que estar super relacionados. Eu estava reclamando pro pessoal aqui que a gente está sem tempo para fazer um balanço também do ano do Mais Mestres, né? Sim. Que não teve um ano completo porque ele foi lançado recentemente. Isso. Mas o pessoal falou que não precisa porque você vai participar da retrospectiva da Jovem Pan. Opa, muito aí bom. Esse balanço vai ser feito no Jornal da Pan. Vamos fazer na retrospectiva 2024 da Jovem Pan, combinado? Nós somos o bebezinho da Jovem Pan, mas vai ter que reservar presentes. Um dia para estar cedinho aqui durante a semana também. Durante a semana também. Não é só os sábados, não. Perfeito. Obrigada, Márcia, mais uma vez. A gente continua também esse assunto que tem muito chão, né? Em alguma edição futura. Eu falo que educação nunca falta assunto. É verdade. E a gente tem que melhorar a nossa afetividade aqui dentro da empresa também. 40%. Não em busca dos 40%. Se qualquer 7%, 8% daqui já tá bom. Já ajuda. Já tá bom. Marcar um cafezinho.